O sobe e desce dos investimentos nas últimas semanas não foi fácil para a pessoa física. Na verdade, foi mais desce do que sobe. As pessoas ficaram muito receosas de fazer investimentos, sobretudo na bolsa. Então, hoje eu, Yolanda Fordeloni, economista aqui do Economy, que é a tradução da economia e do dinheiro, vou falar como você deve agir com seus investimentos diante dessa crise. Nas últimas semanas você viu a sua carteira de investimento se desvalorizar? Tamo junto! Eu também vi a minha carteira se desvalorizar. Eu acho que ninguém vai sair ileso dessa crise, mas isso não significa pânico, não significa saque dos investimentos por qualquer motivo. Pelo contrário, né? O cenário atual até proporciona algum tipo de possibilidade aí para quem quer começar a investir. Então, vamos para as dicas? As duas primeiras são para renda fixa e o restante são para as ações. Primeira dica, fique atento ao vencimento do seu título de renda fixa. Agora em março, a taxa básica de juros da economia, a Selic, que serve como parâmetro para vários investimentos de renda fixa, caiu diante da incerteza da economia. Ela estava em 4,25% ao ano, foi para 3,75% ao ano. Com isso, os preços de vários títulos de renda fixa, inclusive do Tesouro Direto, foram ajustados para baixo. Diante dessa incerteza com a economia, os títulos de renda fixa ficaram bem voláteis, inclusive a plataforma do Tesouro Direto chegou a fechar em alguns dos piores momentos do mercado. Mas o fato é, o preço que aparece lá na tela da sua corretora ou lá na plataforma do Tesouro é o preço atual do título. Se você ficar até o vencimento, nada muda. O juro que você acordou na compra do seu Tesouro Direto, do seu CDB ou de outro título de renda fixa vai ser pago se você ficar até o vencimento. Então essa é a recomendação, fica no seu papel até o vencimento. Claro, se você não precisar do dinheiro antes, você não ficar desempregado, enfim, tiver sem reserva, etc, etc. Segunda dica, opte por investimentos líquidos. Nos próximos meses a gente deve ver aí uma piora do desemprego e da crise. Então esse é o momento de criar ou mesmo reforçar a sua reserva de segurança. E a reserva de segurança, como a gente já falou aqui em vários momentos do Economic, ela deve ser aplicada em coisas líquidas, em investimentos que você possa sacar a qualquer momento. Eu mesma tô nessa situação, eu já tenho uma reserva de segurança, mas nesse momento eu estou tentando aumentá-la. Reserva de segurança é composta por investimentos líquidos, então eu estou falando de CDB com rentabilidade e saque diário, estou falando de Tesouro Selic, estou falando de fundo DI, estou falando mesmo de conta corrente remunerada. Terceira dica, mire no longo prazo. Aqui eu estou falando com a pessoa que já aplica na bolsa ou que vai começar a investir em ações. A velocidade de recuperação da bolsa, que agora anda em baixa, deve ser bem mais morosa do que foi a velocidade de queda. Mas a gente sempre reforça aqui no Economic, ação, bolsa é investimento de risco, é investimento que você deve fazer mirando no longo prazo. A gente pelo menos recomenda isso, né? Então, se você já tem uma boa reserva de segurança, um bom colchão, um bom capital distribuído em outras aplicações que não são tão arriscadas e que vão te garantir caso você precise de dinheiro, tenta manter os seus investimentos de risco ali paradinhos. Dá uma segurada porque em algum momento eles vão se recuperar. Eventualmente, se você tiver bastante apetite para risco, por que não até investir um pouquinho mais agora que a bolsa está em baixa? Quarta dica, trabalhe com metas nas ações. Quando você vai aplicar na bolsa, você já deve entrar pensando em quanto você está disposto a ganhar e quanto você aceita perder. No meu caso, por exemplo, vou dar um exemplo, tem ação em que eu estabeleço como meta ganhar 10%, mas se o preço cair 20%, eu pelo menos, sento de novo a minha bunda na cadeira, olho as análises e falo, pô, será que essa ação ainda tem perspectiva de alta ou devo
devo sacar agora? Então, você deve estabelecer sempre essas metas para você não ficar lá panguando literalmente, porque acontece um efeito psicológico muito forte na gente, né? Quando a ação começa a subir, a gente ganha a esperança de que ela sempre vai subir. E quando a ação começa a cair, a gente também fica esperançoso de que vai ter uma recuperação em algum momento. E às vezes não vai. Então você tem que trabalhar com metas claras, racionais. Se subir, vende. Se cair, mais do que você suporta perder, também vende. E quinta dica, se informe. A informação é sempre uma saída, né? O conhecimento é sempre uma saída. Investimento em bolsa não é segredo, sempre exigiu que o investidor estivesse bem informado sobre a empresa que ele está comprando, né? Afinal, ele está virando sócio, sobre o setor onde ela atua, sobre o cenário econômico. Nesse momento, a informação se torna ainda mais preciosa, porque os setores vão ser impactados pela crise de diferentes maneiras. Será que o setor de turismo, o setor de aviação vai ter o mesmo impacto, por exemplo, que o setor bancário ou que o setor de construção? Enfim, eu não sei, tá? Não é uma dica. Eu só tô falando que eles vão ser impactados de diferentes maneiras. Então você tem que entender bem como é que essa crise vai impactar esse setor e como é que você faz isso. As próprias corretoras, as casas de análise estão soltando bastante relatório, inclusive alguns gratuitos, estão fazendo bastante transmissão ao vivo no Instagram, no YouTube. Acompanhe essas transmissões, esses relatórios de algumas casas que você confia. E claro, né, também não fica aí se enchendo de informação que você não precisa. Tenta selecionar os setores que você já tem em carteira, os setores que você está de olho, porque senão você vai ficar perdido diante da avalanche de informação que está saindo. Como é que eu e Yolanda agi diante dessa crise? Eu estava com pouco investimento em ações e eu acabei aproveitando as quedas da bolsa para aplicar sim mais em ação. Só que agora eu tô vendo que a crise vai ser um pouco prolongada, vai ser mais profunda do que eu estava imaginando inicialmente. Então eu tô economizando o máximo que eu posso. Estou de home office, então eu tô economizando, por exemplo, em transporte, em restaurante, em lazer, né? Afinal a gente tá de quarentena. Tô economizando tudo para a minha reserva de emergência. Então, a gente indica que as pessoas guardem 15%, 20% da renda mais ou menos, e a gente já falou disso nesse outro vídeo aqui. Agora, a indicação é que esse percentual seja ainda maior, se você conseguir, obviamente, né? Então, fica aí minha dica, não abandona seus investimentos, não saia, não saque por medo de como o mercado está reagindo diante dessa crise. A incerteza é grande, mas, tenha um objetivo, você vai ver seu patrimônio crescer, e é isso aí, a gente tá junto. Qualquer coisa, desabafa aqui com a gente, desabafa aqui comigo. O que você tá fazendo na sua carteira de investimentos nesse momento? Deixa um comentário aqui no vídeo do YouTube, a gente também tá no Instagram respondendo dúvidas, fazendo lives, colocando fechamento do mercado agora, olha que legal. Também estamos no blog do UOL, no Spotify, a gente tem informação em todas as plataformas, porque você já sabe, aqui no Economy quer conhecimento, e conhecimento é sempre uma saída.